falta pouco. A picape mais potente a ser comercializada no Brasil está chegando. Com aproximadamente 480 cavalos de potência, vocação off-road e alta performance, a Shark, primeira picape híbrida da BYD, deve fazer a sua estreia por aqui em agosto desse ano. E o Máquinas na Pan esteve na China para conhecer de perto esse mais novo utilitário da gigante chinesa em um campo de testes próximo da cidade de Pequim, com João Anacleto do canal A Roda. Aproveitamos também a visita à Terra dos Mandarins para conversar com a vice-presidente global da BYD, Stella Li, e mais. Depois das homenagens que prestamos ao nosso eterno tricampeão, que deixou as pistas há 30 anos, chegou a vez de Interlagos, nosso maior templo do automobilismo, que consagrou Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e que em 1991 foi palco da primeira vitória de Senna à frente da sua torcida. Foi também em Interlagos que o Máquinas na Pan participou de um podcast para comentar os 60 anos do Mustang, maior ícone de 4 rodas da cultura pop norte-americana. E para que você se sinta seguro, Boris Baer, presidente do Syncor, dá dicas muito importantes na hora de você contratar o seguro para o seu carro. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Com sotaque mandarim e a mesma irreverência de sempre, o meu parceiraço João Anacleto do canal A Roda vai mostrar agora para você, diretamente de Shenzhen, na China, a mais nova picape híbrida da BYD. Diga lá, meu querido João Pin Wang Cleto. Fala aí, Alex Wolff, eu sei que você foi para a China e deu uma consideração do Yuan Pro pro Dia das Mães. Eu também vim aqui para a China andar na BYD Shark, que vai ser lançada em agosto, bem pertinho do Dia dos Pais. E eu acho que vai ter muito papai que vai gostar de ter uma dessa. Vem comigo ver como é que é. Picape BYD Shark tá na área, tá na mão. E você vai conhecer todos os detalhes dela, que deve chegar ao mercado brasileiro em agosto. A chuva tá apertando, vamos parar de lenga-lenga e vamos mostrar logo para eu te contar tudo o que você precisa saber antes do lançamento oficial e antes, óbvio, dela chegar aí no Brasil. Aqui está, enfim, sós, eu e Picape Shark. Bom, como você pode ver aqui, faróis Full LED, aqui a grade, aqui também tem uma iluminação de faróis. Não dá pra gente ver agora, mas também tem aro 18, pneu 265 e pra quem tava preocupado com o tamanho, saiba que temos aqui uma picape com chuta 5,45 metros de comprimento. Como comparação, você tem a Ford Ranger, que tem 5,37 metros. Qual a capacidade volumétrica? Mas eu acredito que esteja próximo de 1.100 litros. Como você pode ver, chove no Pacaembu. Aqui, ó, já estamos com uma tomadinha mais parecida com a nossa, né? Não como tava lá no Bal Leopard. Nossa Senhora! A chuva pegou, entrei na hora certa. Fuego que arde em tu piel. Aqui os karaokê. Tem até o Roberto Carlos, filho. Aqui, ó. Os modos de condução: Eco, no Sport e normal, que a gente consegue ver sem a camuflagem. E Stonks tá aqui, ó. Sabe aquela camuflagem que tá lá? Esquece, papai. É assim a picape, ó. A picape BYD é essa aqui. Baita bancos, hein? Legal mesmo. Eu que sou grande, eu gosto de bancos que agarram até um pouco mais em cima aqui. Basicamente, isso
que a gente conseguiu ver de pertinho hoje da BYD Shark. Bom, regulagem de distância do volante também tem, altura e bancos 100% elétricos, tanto para o motorista quanto para o passageiro. E essa aqui seria uma opção bem palatável para uma pessoa que, como eu, pretende um dia ter uma picape, rodar na cidade e ser feliz com isso. Certo? Não tem bomba, tem só um beijo no coração. Aqui você está recheado de informação. Espero que tenha gostado. Em breve, vídeo de eu andando com ela nessa chuva mais ou menos gigantesca que está rolando aqui no sul da China. Quais os rumos da eletrificação no Brasil? Qual a importância do nosso mercado para a China? Qual a estratégia da BYD, maior fabricante de carros elétricos do planeta, então, para conquistar ainda mais o consumidor brasileiro? A resposta para essa e outras perguntas você vai conhecer a partir de agora na entrevista que o Máquinas na Pan fez com exclusividade com a vice-presidente global da BYD, Stella Li, diretamente da China. We can tell that last year's the huge development. Nós percebemos um aumento muito grande da eletrificação global e principalmente no Brasil com a chegada da BYD. I can tell that the breakthrough was exactly when you guys came there, when the BYD hit the country. Qual a sua leitura sobre o mercado brasileiro e pelo que ainda temos pela frente? For the time being and on the long run. I think when BYD first time bring Sim, um dos objetivos da BYD foi apresentar carros do segmento premium com a mesma tecnologia que você vê nos de entrada como o Dolphin Mini e o Dolphin. Todos com reconhecimento por voz, Bluetooth e até mesmo o celular para abrir as portas. O carro ainda apresenta karaokê, jogos e, mais importante, você pode ir tanto para a praia como para o campo e utilizar o carro como fonte de energia, como solução de eletricidade para outros aparelhos. This become your mobile energy electricity solution. This is kind of cool technology. Esse é o tipo de tecnologia que estamos levando para o Brasil e não apenas um veículo elétrico. É um veículo tecnológico. Quando as pessoas dirigem nossos carros, percebem a suavidade da condução, a velocidade e alta performance. Por isso, nossos números de venda sobem cada vez mais, aumentando ainda mais a confiança dos nossos concessionários pela marca. Has a very high confidence to us. Now BYD is building we call the O que a BYD está construindo é relacionamento com o cliente. Entendemos que quando o cliente compra os nossos carros, ele se torna um amigo para sempre. We are friends forever. E o Dolphin, que foi uma virada de chave com grande impacto no nosso mercado, com as pessoas realmente mergulhando no universo da eletrificação. O que o Dolphin tem de tão especial? Because first you see our Dolphin design. Primeiro, pelo design. O Dolphin é muito atraente. Ele dá aquela sensação de este é o meu carro. E quando você dirige ele, você já percebe toda a tecnologia embarcada e como o preço é democrático. Cada dia que você dirige, você economiza muito dinheiro. Um carro que se paga em 1 ou 2 anos. Esses pontos deram uma satisfação e alta experiência para o consumidor, com cada vez mais pessoas comprando o BYD Dolphin. For more people is buying BYD Dolphin, and then they start, wow, electric. Uma reação de wow, um carro elétrico pode ser tão legal, moderno e agradável de dirigir, além de confortável e com um preço que cabe no meu bolso. Acho que isso é o mais importante. The sales really they're growing in Brazil. Os números da BYD no Brasil não param de crescer. A senhora entende que o Brasil pode ser um grande hub de distribuição de veículos da BYD para a América Latina? Sales hub for Latin America someday? Brazil is not only Sim, o Brasil não é somente um bom exemplo de vendas, mas também para mostrar para o mundo inteiro que quando se tem um bom carro com qualidade e tecnologia pelo preço certo, os consumidores compram e impulsionam as vendas. Help to really buy the electric car, improving the EV penetration.
But also in Brazil, we are building manufacturing here. Mas no Brasil, também estamos construindo a nossa fábrica na Bahia e fabricando carros para outros países também. Começaremos a produzir já no próximo ano. By end of next year, we can start production. Podemos entender a fábrica em duas fases. Na primeira fase, produção de 150 mil carros. 150, but we now decide we're going to do all two phases together. Depois, mais 150 mil. E sim, atenderemos outros países como um hub mesmo. We can service for other countries in the Latam. Já temos os sedãs e os SUVs da BYD e a picape já está chegando em agosto. Quais as suas expectativas sobre a chegada desse utilitário no Brasil? Yeah, so the shock will be huge. Sim, o impacto será imenso. Você vai testar o carro e certamente ficará impressionado com a performance. Além disso, você poderá utilizar essa picape até mesmo como uma fonte de energia para energizar a sua casa, a sua fazenda. To power your house, to power your farm. And then if you run this car, and then you can. E no sistema híbrido, combinando o combustível com o sistema elétrico, uma autonomia combinada de mais de 1.000 quilômetros. Isso faz uma grande diferença. Imagine, 1.000 quilômetros. Essa é uma característica bem importante. Com a mais confiável tecnologia que pode ser entregue para a indústria. A senhora comentou comigo que ama o Brasil. Como a matriz, o seu headquarters aqui na China enxerga a importância do nosso mercado? I think headquarters feel Brazil is most important. Nossa matriz vê o Brasil como um dos mercados mais importantes para a BYD. E essa é a razão de nosso grande investimento no Brasil. Já estamos trabalhando, inclusive, na próxima geração de veículos, que é bateria mais combustível flex. Poderemos utilizar a tecnologia brasileira do etanol e também ajudar nas pesquisas para que a tecnologia do etanol entregue o dobro de autonomia nos carros da BYD. Isso é o mais importante. Podemos também ajudar na maior utilização do etanol pelo mercado. Já estamos trabalhando com engenheiros brasileiros e talvez até o final do ano já poderemos revelar dados desse novo projeto. Muito obrigado, foi muito boa a nossa conversa. Muito obrigada. Aproveite a sua visita a Shenzhen. Thanks. Depois de uma prova experimental em 1972 em Interlagos e para valer em 1973, o Brasil passou a fazer parte do calendário da Fórmula 1. Quer saber um pouco mais da história de sucesso do nosso tão consagrado templo do automobilismo? Acompanha comigo. A primeira vez que os carros da Fórmula 1 alinharam no grid de Interlagos em 1972 não foi para valer, mas sim uma prova experimental que foi vencida por Carlos Reutemann para a sorte dos brasileiros, já que os pontos não foram computados para o campeonato. O argentino venceu, mas não levou. Essa prova teste valeu para que o circuito fosse aprovado para sua entrada no calendário da Fórmula 1. No ano seguinte, em 1973, Emerson, já consagrado campeão mundial, venceu a primeira prova válida do GP Brasil de Fórmula 1, repetiu a dose em 1974 e em 75, mais uma vez, um brasileiro no ponto mais alto do pódio, José Carlos Patti. De lá para cá, o Brasil só ficou de fora do calendário em 2020 devido à pandemia do coronavírus. São Paulo só não recebeu a Fórmula 1 em 1978 e de 1981 a 89, quando o circo foi transferido para o Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Assim como os circuitos de Baku, Marina Bay, Circuito das Américas e Yas Marina, o Grande Prêmio do Brasil é um dos poucos a ter sentido anti-horário. Durante todo o ano, você força mais um lado da musculatura do pescoço e outro lado menos.
A única diferença algumas vezes é o pescoço, já que sempre rodamos no circuito horário com o esforço de um lado e depois com a situação contrária. Honestamente, não sinto diferença. A última sede do Grande Prêmio do Brasil, o Autódromo José Carlos Patti, recebeu inúmeras reformas, melhorias e adaptações ao longo dos seus 77 anos de história. As principais intervenções se deram nos anos de 1979, 90 e 2000. Em 79, passou a ter 7.873. Já em 1990, a reforma mais abrupta da história do circuito, ficando com 4.325. No ano de 2000, a pista foi adaptada para sua extensão atual de 4.309 metros. O Grande Prêmio Brasil foi o palco da decisão de 5 títulos mundiais. Em 2005, pela primeira vez, o GP Brasil decidiu e também teve a primeira conquista do espanhol Fernando Alonso. Na temporada de 2006, Alonso tornou-se bicampeão novamente em Interlagos. Felipe Massa foi o vencedor da corrida e quebrou um jejum de 13 anos sem vitórias brasileiras no GP Brasil. Em 2007, foi a vez do finlandês Kimi Räikkönen vencer o campeonato em Interlagos, ficando à frente do segundo e terceiro colocados por apenas 1 ponto. A prova registrou a segunda maior audiência entre eventos esportivos transmitidos para a televisão. Em 2 de novembro de 2008, Felipe Massa tornou-se o mais recente vencedor do GP e a sua vitória também foi na última corrida da temporada daquele ano. Pilotando a sua Ferrari, o brasileiro ficou perto de garantir o título da Fórmula 1, porém o britânico Lewis Hamilton da McLaren ultrapassou o alemão Timo Glock na última curva da prova e ficou com o título por apenas 1 ponto em um dos finais de temporada mais emocionantes da história da categoria. Em 2009, o inglês Jason Button faturou o campeonato também em São Paulo. 3 anos depois, em 2012, foi a vez do alemão Sebastian Vettel ficar com a taça do GP Brasil e se tornar o mais jovem tricampeão da categoria. Por 9 vezes, o Grande Prêmio do Brasil foi vencido por um piloto brasileiro. Emerson Fittipaldi venceu as 2 primeiras edições em Interlagos. José Carlos Patti, o Moco, conquistou a vitória em 75 pela Brabham, Ayrton Senna em 1991 e 93 pela McLaren e Felipe Massa pela Ferrari em 2006 e 2008. As vitórias do brasileiro tricampeão mundial Nelson Piquet aconteceram no Rio de Janeiro pela Brabham em 1983 e pela Williams em 86. Muitas vitórias de brasileiros, mas o recorde é do francês Alain Prost, com 6 conquistas do GP Brasil, 5 em Jacarepaguá e 1 em Interlagos. Com 4 vitórias, o alemão Michael Schumacher é o segundo maior vencedor aqui no Brasil, seguido por Carlos Reutemann, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, todos com 3 vitórias. Em 2020, o governador do estado de São Paulo, João Dória, confirmou a renovação do contrato com a Fórmula 1 até 2025. Neste mês de novembro, o chefe executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, anunciou o contrato com Interlagos até 2030. E agora, com o estúdio avançado, o Máquinas na Pan continua em Interlagos para mais uma celebração, os 60 anos do Mustang. O Máquinas na Pan foi convidado para participar de um podcast com 2 feras da indústria automotiva e diretamente aqui do maior templo do automobilismo nacional, que é Interlagos, em comemoração aos 60 anos do Mustang. Então essas 2 feras que me convidaram, primeiro, Alex Machado, que é diretor e engenheiro da Ford para a América do Sul, vai contar muita história para a gente, e o eclético multiplataforma Jorge Moraes, que é UOL, é CBN, ou seja, é o meu mestre, um cara com quem eu sempre aprendo muito da indústria também. Então, a gente vai falar de racing, vai falar do Mustang, vai falar de produto, vai falar de tendência e do que vem aqui para frente, não é isso, Alex? Exato, vamos lá. Falando do templo nosso do automobilismo. E tem uma ligação muito grande com a Ford. Olha só, em 72 a gente teve a primeira prova aqui inaugural, que era uma prova experimental.
só para ver se Interlagos ia entrar no circuito mundial da Fórmula 1. Quem venceu essa corrida foi o Carlos Reutemann, o argentino, mas não valeu. Só 9 carros na pista e como teste, para nossa sorte, o argentino venceu, mas não levou. Ano seguinte, 73, Emerson vence aqui com motor Ford Cosworth. Em 74, de novo, vitória da Ford com Emerson. E em 75, José Carlos Patti, também com a Brabham Ford, vence aqui em Interlagos. E Interlagos, então, já começou com uma história da Ford, ou seja, vencendo na Fórmula 1. Eu acho que esse DNA de motorsports é muito importante para o oval, não é, Alex? Não, sem dúvida. E lembra esse fim dos anos 60, toda a década de 70 e boa parte da década de 80, o Ford Cosworth reinou, não? E agora, parte dessa conversa é muito importante, a Ford fechou um contrato para voltar para a Fórmula 1 já em 2026, junto com a Red Bull. Então toda a parte de propulsão vai ser desenvolvida pela Ford. Então isso quando a gente fez isso uma vez, a gente sabe que vitória vem por aí e a gente está muito animado realmente com esse projeto. O Ford Cosworth, como você bem falou, teve um peso muito forte nessa história, e aí a gente chega no Mustang, né, que até você vendo a literatura, eles falam muito, 1964 é 64.5, né, dá muito bem a data, ou seja, dia 17 de abril, mas eles colocam 64.5. Eu queria que você colocasse pra gente a importância do Mustang na história da Ford, ou seja, o que é mais relevante desse ícone, que para mim é um dos mais emblemáticos muscle cars. Quando você fala em muscle car, acho que a pessoa primeiro se remete ao Mustang, né? Mas na história de produto, o que isso agrega para o produto? Vamos começar pelo Mustang, né? 1964. Por que isso foi um marco para a Ford e a indústria inteira abriu o olho depois que isso aconteceu? Porque não existia nada similar a isso em 1964. Um esportivo pequeno para os padrões americanos, né, com esse sex appeal, essa que é a grande verdade. O que aconteceu? Havia uma previsão de se vender 100 e poucos mil veículos e em um período de um ano, em 18 meses se vendeu 1 milhão de veículos. Então, e não era um veículo, como muitos pensam, para o homem. O que aconteceu? A primeira pessoa que comprou foi uma professora de kindergarten, de escola fundamental. Foi a primeira cliente que comprou. Então, assim, era algo que, se você fizesse uma pesquisa de mercado, os clientes não iam saber o que eles queriam. E isso é muito, muito distinto, certo? Quando uma marca consegue transcender isso e falar, eu não vou perguntar para os meus clientes o que eles querem, mas eu vou antecipar o que meu cliente quer, mas ele não sabe o que ele quer. Então, o Mustang foi muito disso ali naquela primeira década, né? E aí ele foi evoluindo. Daí, já vou andar lá para frente, certo? Daí teve a crise do petróleo, ele cresceu, daí ele teve que diminuir por causa da crise do petróleo na década de 70. Aquele 74 que foi V6, foi o único V6, foi por conta da crise do petróleo? Sim. 73. Mas então, vamos agora andar um pouquinho para frente e como que esse negócio foi para a corrida, certo? Evoluiu. A princípio não se pensava muito nisso, mas o que aconteceu? Nos Estados Unidos, muita competição, General Motors e Ford, certo? NASCAR. Qual que era o tema? A briga era tão grande que era win on Sunday, sell on Monday. Vença no domingo e venda na segunda-feira. Isso realmente acontecia naquela época, na década de 70, na década de 80. A aerodinâmica, depois vocês vão ver a frente dele. A aerodinâmica, olha na parte na frente da roda ali, captando o ar. Então e isso vem da Fórmula 1, como você captar o ar, fazer o ar movimentar dentro do veículo, é essa entrada aqui, ó, que eu tô falando. Queria mostrar isso aí, ali. A Benetton Ford do Nelson Piquet tinha essa frente de tubarão. Então o que acontece? O ar que entra por aqui, ele vai sofrer um tratamento para que ajude na aerodinâmica do veículo, interfere no CX, resfriamento dos freios. E é isso que é importante, resfriamento dos freios.
que ele gera uma zona de refresco na caixa de roda. Porque se você pega um carro desse e pega uma pista dessa, dá 3, 4 voltas no limite com um carro de rua, o freio não vai aguentar. Com essa refrigeração, ele vai mais longe, tá? Mas a gente, quando fala de Mustang, a gente traz muito à tona também a paixão, né? Durante a coletiva, o Rogério Golfarbi pontuou muito bem, inclusive, os filmes. Mandar um abraço para o meu amigo Rogério Golfarbi. Abração, viu? Pontuou muito, recado que viu. Pontuou muito bem a história de os filmes com o Mustang acaba roubando a cena, ou seja, acaba roubando o protagonismo. A gente viu isso em Bullitt. Quando você fala do Steve McQueen, talvez o cara não lembre o nome do filme. Quando você fala Bullitt, na hora ele marca. Gone in 60 Seconds com o Nicolas Cage, a mesma coisa com o Eleanor, né? Então são carros que viraram emblemáticos. Uma história que eu fui atrás, achei muito interessante, Jorge, como que também o Mustang entrou na Europa. A maneira de entrar na Europa, porque a Europa sempre foi um mercado muito fechado em cima de super esportivos, Ferrari, Lamborghini, aquela coisa toda, e teve um filme que marcou uma época de 66, não sei se vocês vão lembrar, vocês não eram nascidos ainda, chamado Um Homem e uma Mulher, de Claude Lelouch, e protagonista Jean-Louis Trintignant e Anouk Aimée. É uma memória. Ele escolhe, para o filme, o ator escolhe, ele é um piloto de corrida, e na Europa, ele morava em Deauville, que é da costa da França, ele escolhe o Mustang. E ficou famoso, Mustang 184, para protagonizar o filme. E o Claude Lelouch fala, peraí, a gente vai ter uma briga aqui com patrocinadores que são as indústrias europeias. Eu preciso desses caras. Ele fala, não, é minha paixão, pode mandar conta para mim. E o sucesso do filme foi enorme. A cena, ele, num Mustang conversível, andando na areia, até hoje é assim, qualquer trecho que você veja desse filme, o homem ou a mulher, o trecho que mais aparece é ele na praia, no Mustang conversível, acelerando quando queimar, dando cavalo de pau, aquela história toda. Então eu acho que o Mustang, ele criou uma descultura emocional, não só fechado no continente norte-americano. Muito obrigado, Alex. Mais uma vez, Alex, foi massa. Você conhece bem os detalhes da cobertura do seguro que você contratou para o seu veículo? Pois é. Muitas vezes, em caso de sinistro, a gente nem sabe o que é melhor, levar o carro para a oficina de nossa confiança ou para a concessionária, não é mesmo? Pois é, muitas vezes em caso de sinistro, a gente nem sabe o que é melhor, levar o carro para a oficina de nossa confiança ou para a concessionária, não é mesmo? Para ajudar você a tirar essa e outras dúvidas, nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguro do Estado de São Paulo, Boris Ber. Boris, o segurado tem a opção de levar o seu carro para a concessionária da marca ou fica restrito àquelas oficinas indicadas pela seguradora? Sim, o segurado tem sempre a opção de levar o seu carro numa concessionária, principalmente, é claro, quando se trata de veículos novos ou seminovos, sem dúvida nenhuma. Existe até uma rede já de oficinas de concessionárias credenciadas em diversas companhias, o que facilita a rapidez do acerto do orçamento, facilita muito o acompanhamento de peças, que hoje é um problema que tem ocorrido bastante. É claro que a garantia dos serviços é muito tranquila, o uso de peças é muito tranquilo e sim, é recomendável a utilização, principalmente, como eu falei, dos carros seminovos. O segurado pode levar o seu carro para ser reparado em alguma oficina de sua livre escolha? Alex, existe a possibilidade do segurado optar por oficinas credenciadas pelas companhias ou mesmo oficinas de livre escolha do próprio segurado. Ele tem lá uma amizade, uma confiança, ele pode escolher essa oficina. Essas oficinas de livre escolha têm um trâmite um pouquinho mais demorado. Depende de uma vistoria do vistoriador da companhia, do inspetor da companhia, o orçamento está pronto, às vezes dá um pouquinho de demora no acerto de preços, mas existe sim essa liberdade. Porém, existe uma rede de oficinas credenciadas, pré-aprovadas pela companhia, onde a hora de trabalho já está acertada, o trâmite já é muito mais fácil, já existe uma transmissão digital de fotografias, etc. e tal.
Nessas oficinas, a companhia também garante a qualidade dos serviços prestados. Se houver algum problema, há uma garantia da seguradora em torno disso. Enquanto o carro está sendo reparado, é possível a contratação de um carro reserva? Não dá para contratar só o carro reserva. Como eu te disse, é uma cobertura adicional na apólice. Porém, as companhias, muitas delas, têm convênio com locadoras e você chegar de férias num aeroporto aí pelo Brasil e você apresentar a sua carteira de seguro, a carteirinha ou dar o número de apólice, você automaticamente já tem um desconto, independente do número de dias. Você pode ficar 10, 12, 15, 30 dias e mesmo se você estiver por aqui, estiver precisando de um carro reserva por qualquer motivo, por algum dano mecânico no seu carro, você pode usar. Esse desconto é bastante significativo. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.